Será que existe algum remédio que aumenta o crescimento dos fios e engrossa esses fios? Hoje eu vou te explicar se existe e qual é esse remédio. Eu sou a doutora Caroline Aguiar e eu sou médica dermatologista. Vamos comigo? Sim, esse remédio existe e é o minoxidil, que hoje em dia a gente pode utilizar na forma tópica, como loção, e também tomando via oral, em forma de cápsulas. O minoxidil foi um remédio que surgiu na década de 70 e na época, uma curiosidade para explicar para vocês, ele era utilizado para melhora de hipertensão, de aumento da pressão arterial. Por quê? Porque ele tem uma ação de dilatar, relaxar os vasos e aí, consequentemente, ele consegue diminuir a pressão. Mas com o tempo, os médicos foram vendo que esse remédio não era tão bom assim para diminuir a pressão e começaram a observar um efeito colateral bem interessante desse remédio, que era um aumento no crescimento de pelos em todo o corpo e também pacientes que tinham calvície estavam melhorando após o início do uso do remédio. Mas até hoje a gente não sabe de forma tão clara, apesar de tantos estudos científicos que comprovam a sua eficácia, não se sabe de forma tão clara quais são os mecanismos do minoxidil. Mas eu vou te explicar os que a gente conhece e que são mais comprovados cientificamente agora. A primeira teoria sobre o minoxidil é que por ele relaxar e dilatar os vasos, há um aumento da chegada de suprimento sanguíneo que carrega com si oxigênio e nutrientes ao couro cabeludo e aos fios, melhorando assim a qualidade do cabelo e o seu crescimento. Mas há controvérsias com relação a isso, porque existe uma infinidade de outros medicamentos que têm a mesma ação e são vasodilatadores e não vão causar esse mesmo efeito no cabelo que o minoxidil causa. Então isso aí não está tão claro, mas acho importante ressaltar. Existem 3 efeitos que estão bem comprovados em relação à ação do minoxidil. O primeiro é que ele gera um espessamento do fio, então deixa esse fio mais grosso. O segundo é que ele aumenta o número de fios, aumenta essa densidade capilar. E o terceiro é que ele estimula uma fase, o cabelo passa por 3 fases, e uma delas é uma fase de crescimento, que é a fase anágena. O minoxidil age estimulando essa fase. Então o minoxidil é um medicamento que age nessas 3 vias, mas é importante falar que a ação dele não é tão intensa, mas ele vai sim melhorar. Eu considero o minoxidil um medicamento coringa. Ele pode ser utilizado em vários tipos de queda de cabelo, claro, após a análise e diagnóstico do médico dermatologista. E em alguns tipos de queda, ele pode ser utilizado como tratamento principal e em outros tipos como um tratamento coadjuvante, como por exemplo na calvície. A gente sabe que a calvície está relacionada a fatores genéticos e a aumento de um hormônio nos folículos do cabelo chamado de DHT ou de hidrotestosterona. O minoxidil não vai agir nessa via, mas ele vai agir melhorando naquelas 3 vias que eu falei, melhorando essa qualidade do fio. Então o minoxidil, ele tem a vantagem de ser um medicamento que pode ser utilizado para diversos tipos de cabelo, mas tem a desvantagem de não ser um medicamento tão específico e não ter seu mecanismo tão conhecido. Mas é uma excelente medicação que a gente utiliza bastante aqui em consultório, mas precisa ser realizada com acompanhamento médico. Isso é muito importante, não utilize por conta própria. Ao longo dos próximos meses eu vou lançar mais vídeos falando muito mais sobre essa medicação, tem muito a ser falado. Qual o melhor tipo, se é melhor o via oral ou tópico? Como utilizar essa medicação, quais são os efeitos colaterais, dentre várias outras coisas. Aguardem que vem novidades por aí. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva para acompanhar justamente essas novidades e ative as notificações. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e também já vou guardar essas dúvidas para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, tchau!